Descubra a incrível história transformadora dessa vovó, um legado emocionante de resiliência. Era uma manhã ensolarada quando Dona Lúcia, com seus 70 anos, estava ocupada organizando seus utensílios na cozinha, o verdadeiro coração de sua casa. O aroma doce do açúcar e dos ovos misturados no ar dançava com as memórias de amor e alegria que ali haviam sido construídas. Apesar do sorriso que iluminava seu rosto envelhecido, ela carregava consigo o peso da perda. Seu marido falecera há alguns anos, e, desde então, Dona Lúcia se tornará a fortaleza da família, mãe de 4 filhos e avó de 7 netos. Ela sempre acreditou que a perseverança transforma o impossível em possível, uma verdade que impelia a enfrentar os desafios. Mas nem tudo eram flores. Em uma comunidade pequena, onde os olhares eram rápidos em menosprezar, Dona Lúcia sentia os olhares duvidosos e os comentários sussurrados de comerciantes mais jovens que a viam apenas como uma avó, subestimando seu desejo ardente de empreender. Era frustrante vê-los a ignorarem seu trabalho árduo, enquanto ela tentava conquistar um espaço no mercado com seus doces caseiros. Sua dignidade e a insistência em não se deixar abalar eram o que ainda mantinham em pé. Ela se lembrava das palavras de sua mãe. A tradição de fazer doces era uma arma poderosa. Foi em um dia qualquer, em meio ao caos da rotina, que Dona Lúcia encontrou um velho caderno de receitas de sua mãe, guardado no fundo de uma gaveta. As páginas eram amareladas e cheiravam a nostalgia. O simples ato de abrir aquele caderno fez seu coração vibrar. As receitas traziam consigo não apenas sabores, mas lembranças de um tempo em que a felicidade era medida em risadas e todos se reuniam ao redor da mesa para compartilhar momentos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Durante a noite, enquanto preparava um novo lote de doces, Dona Lúcia se viu envolta em lembranças vibrantes de sua infância, e, pela primeira vez em muito tempo, a esperança brotou em seu coração. Mas, então, as nuvens começaram a se formar. Um empresário ambicioso, dono de uma grande fábrica que se instalara na cidade, começou a ameaçar seu pequeno negócio, buscando não apenas desestabilizá-la, mas se apropriando de suas receitas, como se sua herança não tivesse valor algum. A lealdade de seus filhos e netos foi testada, e Dona Lúcia se viu diante de um dilema: lutar sozinha ou contar com o apoio da família que sempre a amou. As tensões aumentavam, e a saúde da vovó começou a fraquejar sob o peso das injustiças. A comunidade, antes indiferente, começou a notar a batalha dela. A pergunta que pairava no ar era: será que a força de seu legado seria suficiente para superar todas as barreiras? Cada vez mais, Dona Lúcia se perguntava até onde sua resiliência a levaria. A noite caía, e Dona Lúcia, com a cabeça cheia de pensamentos, decidiu que não podia se deixar vencer tão facilmente. Olhou ao redor da cozinha, onde a luz suave da lâmpada parecia abraçar cada utensílio, cada panela. As lembranças dos tempos em que batalhava ao lado do marido, sonhando com um futuro melhor para a família, despertaram uma chama dentro dela. Se eles vão tentar tirar isso de mim, precisam saber que não sou uma mulher qualquer, pensou com determinação. Amanheceu e, com o sol surgindo no horizonte, Dona Lúcia fez uma promessa a si mesma. Ela não apenas lutaria pelo seu negócio, mas também se tornaria a voz da tradição e do amor que sempre embalaram suas receitas. Com um novo propósito ardendo em seu coração, ela começou a planejar uma noite especial para a apresentação de seus doces. Queria mostrar à comunidade o valor daquilo que fazia, a essência que se escondia em cada mordida. Ligou para seus filhos e netos, propondo uma reunião em casa. Ao chegar o momento, todos estavam um pouco apreensivos, mas o olhar decidido da matriarca os tranquilizou. Dona Lúcia começou a compartilhar sua ideia, seus sonhos e as dificuldades que estava enfrentando. Precisamos nos unir, disse com a voz firme. Meus doces são nossa herança, nossa memória. E se todos nós trabalharmos juntos, podemos fazer algo inesquecível. A ideia de um evento aberto na praça, onde todos poderiam provar seus doces e conhecer suas histórias, fez com que os olhos deles brilhassem. Os filhos e netos começaram a alinhar ideias, criar panfletos e pensar em atrações para a noite. A energia pulsava na casa, e Dona Lúcia sentiu que não estava mais sozinha. O apoio deles era a força que ela precisava. Afinal, sempre dizia, família é a receita secreta mais importante que podemos ter.
A poucos dias do evento, a empolgação na cidade começou a crescer. O compromisso antes desprezado da comunidade agora parecia renovado. As pessoas que, antes, lançavam olhares de desdém, começaram a comentar sobre como Dona Lúcia sempre foi uma referência, uma guardiã de tradições. Mas à medida que a grande noite se aproximava, a sombra do empresário continuava a pairar sobre ela. Mensagens anônimas começaram a surgir, ameaçando arruinar o evento. Um deles dizia: "Desista, Dona Lúcia, você não pertence a esse espaço." Aquilo cortou fundo, mas também despertou uma nova camada de bravura. Em vez de se sentir amedrontada, Dona Lúcia abraçou a luta. Se é isso que eles querem, que venha. Finalmente, na noite do evento, a praça estava cheia. As luzes brilhavam e o perfume dos doces se espalhava pelo ar. Dona Lúcia, em meio à multidão, olhou para a mesa repleta de guloseimas e sentiu seu coração acelerar. A presença da família ao seu lado, a alegria radiando de cada canto, era tudo o que sempre desejou. Mas no fundo, a ansiedade aumentava. Seria essa sua última chance de mostrar ao mundo o quanto suas receitas significam? Antes que pudesse pensar mais, ouviu um murmurinho vindo da multidão. Olhando à sua frente, avistou o empresário se acercando. Seu olhar calculista provocava um frio na barriga. Ao mesmo tempo que a esperança se renovava, o medo também aumentava. Dona Lúcia respirou fundo, decidida a não deixar que a amedrontassem. Assim, tomou a frente, posicionando-se como uma verdadeira fortaleza. O momento da verdade chegou, ela murmurou para si mesma, enquanto a multidão contava os segundos até o clímax da noite. E a pergunta que pairava no ar era: essa seria a noite em que tudo mudaria? Dona Lúcia sentiu os olhos de todos em cima dela. O murmúrio da multidão aumentava à medida que o empresário se aproximava, seus passos firmes e decididos. Ele emanava uma aura de autoconfiança que desafiava a força de qualquer um. No entanto, Dona Lúcia não era qualquer uma. Ela tinha histórias de vida, um legado que sobressaía sobre qualquer ameaça. "Boa noite, Dona Lúcia", ele iniciou, com um sorriso tresloucado. "Vejo que a senhora decidiu enfrentar a concorrência e a tradição ao mesmo tempo." Seu tom era de deboche, mas havia algo mais ali. Um desafio oculto, como se ele estivesse jogando uma carta que ainda não queria revelar. "Eu não estou aqui por rivalidade, e sim por amor", respondeu Dona Lúcia, com a voz firme, mas suave o suficiente para não gerar animosidade. "Meus doces são mais que simples guloseimas. Eles são memórias. São risos de infância, são sabores do passado." Ele arqueou uma sobrancelha, surpreso com a resposta. Isso parecia instigar alguma curiosidade em sua mente. A multidão ficou em silêncio, absorvendo cada palavra como se fossem pérolas de um colar recém-descoberto. Dona Lúcia olhou ao redor e viu que não estava sozinha. Seus filhos e netos estavam em pé, com sorrisos orgulhosos estampados em seus rostos. As pessoas da comunidade, verdadeiros amigos e admiradores, estavam lá, apoiando-a. Uma onda de coragem a envolveu. "Eu convido você, e todos aqui, a experimentar o que meus doces têm a oferecer", disse ela, gesticulando em direção à mesa repleta de quitutes. "Em cada receita, há uma história. Em cada mordida, uma emoção." A voz dela ressoou, alta e clara. Havia um fogo ardendo dentro dela que não poderia ser apagado. O empresário ficou em silêncio, com o olhar despretensioso e a expressão pensativa. O que ele esperava fazer? Arruinar o evento? A verdade é que ele estava prestes a se deparar com algo que não esperava, a força de uma mulher que não estava disposta a desistir. "Vamos ver então", ele disse, finalmente quebrando o silêncio, desafiando a multidão a se envolver. "Vou experimentar um desses doces, e espero que façam jus a todo esse alvoroço. Se não..." Ele deixou a frase no ar, como uma sombra que parecia se aproximar. O coração de Dona Lúcia acelerou. Agora era questão de honra, e ela sabia que não poderia falhar. Preparando-se para esse desafio, ela se aproximou da mesa, escolhendo cuidadosamente um pedaço do doce mais especial, seu bolo de cenoura, uma receita que havia sido passada por gerações. Enquanto ela cortava a fatia, as mãos tremiam. Era um momento de insegurança, mas também de esperança. Com a fatia do doce em mãos, dirigiu-se ao empresário e ofereceu o prato. "Aqui está. Um pedaço da minha história e da história da nossa comunidade." A multidão ficou tensa, todos esperando a reação dele. Poderia ser o momento da derrota ou da vitória, e Dona Lúcia precisava acreditar que estava prestes a conquistar o que lhe era de direito.
O silêncio era quase palpável, um entrelaçar de expectativa e receio. Ele pegou a fatia e, enquanto olhava para todos, levou à boca. O primeiro sabor invadiu seu paladar e, por um momento, parecia que o mundo havia parado. A expressão no rosto dele começou a mudar, mas Dona Lúcia estava tão concentrada que não conseguiria adivinhar o que ele pensava. Seria aquele um momento decisivo? O que mais estaria por vir nessa noite cheia de emoções? O destino da família estava nas pontas dos dedos de um empresário cínico que ainda se negava a acreditar na força da tradição. O empresário mastigou lentamente, enquanto os olhares da multidão se fixavam nele como um filme em câmera lenta. Era como se cada instante se estendesse, cada segundo se tornasse uma eternidade. Os sussurros da plateia aumentavam, misturados ao som da respiração de Dona Lúcia. Ela mal conseguia conter a ansiedade. O que ele estava pensando? Finalmente, ele terminou de mastigar e engoliu. Os olhos dele, antes cheios de ceticismo, agora pareciam relaxar um pouco. Sabe, Dona Lúcia, disse ele, limpando a boca com a toalha que tinha em mãos. Você conseguiu. Isso é, surpreendentemente bom. Um murmúrio de espanto se espalhou entre a multidão, que rapidamente se transformou em aplausos calorosos. Dona Lúcia sorriu, uma onda de alívio e alegria invadindo seu coração. Era um pequeno, mas significativo, reconhecimento de seu trabalho duro e de sua paixão. Mas o empresário levantou uma sobrancelha, sua expressão mudando novamente. Contudo, isso não muda o fato de que estamos em um negócio. A tradição é bonita, mas se ela não se adapta, ela pode desaparecer. Os tempos mudam, Dona Lúcia. E o que você tem é bom, mas o mercado, bem, o mercado é implacável. As palmas diminuíram, e um silêncio pesado se instalou no ar. As palavras dele eram como uma cinza cobrindo a alegria momentânea. Dona Lúcia sentiu seu coração apertar, mas não podia permitir que ele percebesse sua fraqueza. Eu entendo sua preocupação, respondeu ela com firmeza, tentando reunir coragem. Mas o que está à venda aqui não é só um doce. Estamos falando de raízes, de histórias que nos conectam. Um bolo de cenoura não é apenas um pedaço de bolo. É o sabor do amor de uma avó, é a tradição de uma família. As pessoas compram isso também. Ele a observou com um olhar que balanceava entre a crítica e a curiosidade. Você acha que isso é suficiente para enfrentar o que está por vir? E se essa comunidade não se tiver aos pés de sua avó por muito mais tempo? Dona Lúcia não soube o que responder. Era verdade que os tempos eram difíceis, mas do que valeria a luta se a tradição não fosse a base de tudo? Sua mente rapidamente flutuava entre lembranças de sua infância, da avó ao seu lado, ensinando a arte de fazer doces. Isso era um legado que ia muito além do que ele podia imaginar. Eu preciso do seu apoio, de todos vocês aqui, se vamos continuar com isso, disse ela, dirigindo-se à multidão. Não se trata apenas deste momento, mas do que podemos construir juntos. A união e a tradição são mais fortes do que qualquer concorrência. Os ânimos começavam a se reanimar. As cabeças se acenavam em concordância, risos e murmúrios de apoio começaram a surgir novamente, e Dona Lúcia sentiu uma centelha de esperança renascer. Mas o empresário, ainda com um sorriso no rosto, levantou a mão. Claro! Vamos ver até onde essa união pode levá-la. Ele virou-se, com seu olhar desafiador. Então, Dona Lúcia, que tal uma parceria? Vou organizar um evento ao seu lado. Todo mundo ama uma boa competição. Os corações ao redor dela dispararam. Uma parceria poderia ser a chance de expor seus doces a um público maior, mas também poderia significar concessões que ela não estava disposta a fazer. Vem mais algo com isso, não vem? Dona Lúcia não pôde deixar de perguntar, um frio na barriga. Ele sorriu novamente, um sorriso que trazia mais perguntas que respostas. Nada bom vem sem um preço, Dona Lúcia. Vamos ver até onde você está disposta a ir. O que esse acordo significaria para o legado dela? Estaria Dona Lúcia pronta para correr o risco por algo tão precioso? Nessa dança entre amor e negócios, a linha se tornava cada vez mais tênue, e um novo capítulo estava prestes a se revelar. Dona Lúcia sentiu o coração acelerar com a proposta do empresário. Era como estar em um barco à deriva, navegando entre a tempestade e a calma. Uma parte dela queria agarrar aquela oportunidade com todas as forças, enquanto a outra alertava para os riscos que poderia correr. O olhar da multidão a encorajava, mas também trazia uma responsabilidade assustadora. Eu preciso pensar nisso, disse ela, lutando para esconder o turbilhão de emoções.
Fazer um evento é uma coisa, mas o que está em jogo é muito mais do que apenas um concurso. O evento terá seu nome, Dona Lúcia. Será uma vitrine para o que você representa, respondeu ele, aumentando a expectativa na sala. Além disso, as pessoas precisam saber que a tradição ainda está viva, que ela pode se reinventar. Por que não dar a elas um motivo para celebrar? As palavras dele reverberaram dentro dela, como um eco distante de esperança. Que chance incrível! Mas, ao mesmo tempo, ela não podia deixar de pensar na pressão que isso poderia gerar. O cotidiano na confeitaria sempre fora simples, com amor e honra, mas agora o cenário estava se tornando uma arena competitiva. Não se esqueça que precisamos de um tema adequado, ele continuou, quebrando seu devaneio. Vamos unir o passado e o futuro em um concurso. Assim, conseguiremos impactar uma nova geração. Dona Lúcia, inspirada, vislumbrou o que poderia ser. Poderia, sim, trazer a tradição para os jovens, criar novas lembranças ao redor dos doces, trazer à tona a história de cada receita. Mas e se as novas interpretações não fossem bem recebidas? Ela não queria que seu legado fosse descaracterizado. E se a competição se tornasse mais uma batalha pelas vendas do que uma celebração do amor familiar? A plateia, ansiosa, estava prestes a saber o que ela decidiria. O silêncio era palpável. A mulher observou os rostos empolgados ao seu redor e sentiu uma onda de responsabilidade. Se não for eu a mostrar isso, quem será? Essa pergunta martelava na mente dela. Vou aceitar a proposta, mas com uma condição, disse Dona Lúcia, levantando o queixo. O evento precisa manter a essência do que fazemos. Não quero que isso seja uma vitrine para produtos massificados. Quero que as pessoas sintam a história em cada colherada. O empresário arqueou uma sobrancelha, quase surpreso. Muito bem, Dona Lúcia. A essência será preservada, eu garanto isso. A multidão explodiu em aplausos novamente, e Dona Lúcia sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Mas, ao mesmo tempo, uma pequena voz na sua cabeça sussurrava em dúvida. O que ela realmente arriscara ao aceitar isto? Estaria sendo corajosa ou tola? Os preparativos começaram rapidamente. Dona Lúcia se viu cercada por um mar de ideias e planos. As receitas precisavam ser testadas, novos sabores explorados. Enquanto pensava em tudo isso, um foco inesperado surgiu em sua mente. Talvez eu deva homenagear minha avó de uma maneira que todos possam ver. Com um brilho nos olhos e a alma inquieta, Dona Lúcia decidiu que o evento não seria apenas uma competição, mas uma celebração. Um legado imortalizado em cada doce, em cada história contada. Por fim, quando caíram as luzes do dia e as pessoas começaram a ir embora, ela ficou sozinha em sua cozinha, sentindo uma mistura de ansiedade e determinação. Um sorriso tímido surgia em seu rosto. Estou pronta. Vou fazer isso por ela, sussurrou para si mesma, tomando coragem. Mas logo em sua mente, uma nova preocupação se formou. Como conseguiria unir todos aqueles sabores e memórias em algo que também pudesse conquistar o coração do empresário? E, ao olhar para suas mãos enfarinhadas, questionou-se. E se, no meio disso tudo, a receita que ela tanto valorizava precisasse de uma nova versão? O que estaria disposta a mudar, ou não, na essência de sua doce herança? Uma nova etapa começava, mas o desafio real ainda estava por vir. A luz da manhã filtrava-se pela janela da confeitaria, revelando o caos da cozinha. Utensílios dispostos em uma desordem criativa, ingredientes espalhados por toda parte e o cheiro doce do açúcar no ar. Dona Lúcia estava em seu elemento, mas a pressão da responsabilidade fazia sentir como se estivesse sendo cobrada por cada grama de farinha ou pitada de baunilha que usava. Ela havia decidido que o evento precisava de uma história, e a sua vinda à vida seria o doce elo que conectaria o passado ao futuro. Era a hora de começar. Envolveu-se em anotações, rascunhou ideias para o tema e esboçou receitas que homenageassem sua avó. Queria despertar memórias gostosas e, ao mesmo tempo, trazer algo novo para os jovens. Na tarde seguinte, algumas amigas de infância chegaram para ajudar, suas risadas ressoando na cozinha, um lembrete do que era aquela união do passado. Elas eram a lembrança viva das tardes que passaram juntas, provando receitas e partilhando segredos. Com a ajuda delas, Dona Lúcia trocou histórias enquanto misturavam a massa de um bolo, cada colherada sendo uma memória que se unia ao doce. Lúcia, você se lembrou daquelas tortas que sua avó fazia no Natal? Perguntou Dona Ana, com um brilho nostálgico nos olhos. Esse era o momento que Dona Lúcia buscava. A conexão com aqueles momentos a fez acreditar que poderia recriar não apenas os doces, mas as emoções que vieram com eles.
Mas, enquanto pensava em cada receita e em como adaptá-las, Dona Lúcia sentia o peso da expectação. E se os jurados não gostarem? E se a história for mais importante que o sabor? Essas perguntas não saíam de sua cabeça, formando um turbilhão de dúvidas sobre sua capacidade de promover a tradição de uma forma contemporânea. Um dia, ao final de uma tarde produtiva, uma de suas amigas, Maria, tocou seu braço. Lúcia, não esqueça do porquê você está fazendo isso. Não se preocupe só em impressionar. Se você cozinhar com amor, as pessoas perceberão e sentirão isso. Com essas palavras ecoando em sua mente, Dona Lúcia decidiu que não deveria se deixar levar pela pressão. Seria fiel à sua essência. Afinal, havia algo mágico em cada receita que sua avó deixará, e isso era o que precisava ser compartilhado. Assim, cada doce se tornaria um pedaço de sua história. Mas à medida que os dias passavam, a pressão aumentava. O empresário estava sempre presente, cheio de ideias sobre como tornar o evento grandioso. Algumas de suas propostas eram fascinantes e atraentes, mas Dona Lúcia hesitava. E se os jovens se esquecessem do que realmente importa? O amor, a união, a história por trás de cada receita? Naquela noite, depois de mais um dia cansativo, Dona Lúcia sentou-se em sua poltrona favorita com um bloco de notas. A caneta dançava sobre o papel enquanto ela esboçava o que mais desejava transmitir, uma lição de vida através do doce. Afinal, as receitas não eram apenas para serem degustadas, mas para serem vividas. E, quando sua caneta parou, de repente, teve uma ideia iluminadora. Um elemento que poderia unir todos os concorrentes, um desafio que não fosse apenas sobre estética, mas sobre a verdadeira essência de cada prato. A competição precisaria ter um significado. Com a respiração entrecortada pela excitação, Dona Lúcia percebeu que o sucesso não estava apenas em vencer, mas em transformar a experiência. Era um momento de descoberta, e sua emoção a impulsionou a escrever um esboço do que desejava. A tradição se encontra com a inovação, pensou. O evento seria um convívio, um reencontro de histórias, e cada concorrente precisaria trazer um relato sobre suas receitas. Isso poderia dar a todos a chance de se conectar com a verdadeira razão por trás daquele doce. Mas a questão pairava em seu coração. Será que ela conseguiria convencer o empresário sobre essa mudança? E se ele não entendesse a profundidade do que estava tentando construir? Dona Lúcia olhou pela janela e viu o pôr do sol tingindo o céu de laranja. Um pressentimento de que, mesmo no meio das incertezas, ela estava prestes a sair de sua zona de conforto brotou. E, enquanto seu coração pulsava forte de emoção, ela respirou fundo, pronta para o próximo passo. Quando o dia do encontro chegasse, ela teria de se mostrar não apenas como uma confeiteira, mas como uma contadora de histórias. E com todas essas ideias fervilhando, sua mente começou a criar novas receitas, mas, acima de tudo, uma nova história. O dia do encontro se aproximava e, com ele, a ansiedade crescia em Dona Lúcia. Na manhã seguinte, ela acordou antes do sol nascer. O silêncio da casa era confortante, mas também lembrava a solidão que às vezes a envolvia. Enquanto preparava um café forte, seu coração dançava entre a esperança e o medo. Seja como a farinha, Lúcia, murmurou para si mesma, lembrando-se das sábias palavras de sua avó. Ser flexível e se adaptar é o que faz você crescer. Com essa lembrança, decidiu que tinha que transmitir essa sabedoria para aqueles que iam provar seus doces. Isso a deu um novo ânimo. No entanto, ao chegar à confeitaria, o clima era diferente. O empresário estava lá, roupa impecável, sorriso carismático, mas com um olhar que a deixava apreensiva. Ele exibia uma prancheta repleta de ideias todas voltadas para o espetáculo. Vamos transformar isso em um show, Dona Lúcia. Vamos atrair redes sociais, vamos impressionar, disse ele em um tom vibrante. Dona Lúcia forçou um sorriso, mas no fundo, sua ideia de conexão e storytelling parecia desmoronar sob a pressão do empresário. Mas os doces devem contar histórias, não apenas ser bonitos, pensou enquanto suas mãos tremiam levemente ao tocar na massa que preparava. Ela começou a misturar ingredientes, a tal como se estivesse tentando misturar sua vontade com a realidade. Nesse momento, suas amigas chegaram e trouxeram consigo uma energia renovada. Elas se espalharam pela cozinha, rindo e rememorando histórias da infância. Ah, como eu adorava o seu pudim de leite! Era o meu favorito, comentou Maria, enquanto Dona Lúcia acariciava a massa suavemente. Ela viu o brilho nos olhos da amiga, e a nostalgia começou a curar suas inseguranças. Resolveria a situação em uma conversa. Meninas,
Parece que há uma pressão para fazer tudo isso parecer um grande desafio, um verdadeiro circo. Mas eu quero que seja mais, sussurrou. 3 pares de olhos se fixaram nela. Vamos fazer desse evento um espaço onde a tradição se entrelaça com a inovação. Cada concorrente deve trazer uma história que faz parte de suas receitas, algo que lembre a todos de onde vem, disse Lúcia, sentindo as palavras saírem com genuína força. As amigas assentiram, contagiadas por sua paixão. A energia na cozinha virou uma sinfonia. Palavra por palavra, Dona Lúcia contava suas memórias, e suas amigas começaram a seguir seu exemplo. Quando falaram das delícias que suas avós faziam, a vibração se espalhou, fazendo as ideias de Dona Lúcia florescerem ainda mais. Elas discutiram novas receitas, junções inesperadas de sabores, sempre entreolhando-se e sorrindo, unindo passado e presente. Mas a sombra do empresário não se dissipava. Ele se aproximou, interrompendo o entusiasmo. Lúcia, você precisa focar na apresentação. Esses jovens não se importam com histórias emocionais, eles querem ver espetáculo, desafiou ele. O comentário fez seu coração afundar. A dúvida voltou e, entre sabores e memórias, Dona Lúcia se viu presa entre o desejo de ser fiel a si mesma e a necessidade de agradar o mercado. E se o evento falhar? E se fizer tudo errado? Uma mistura de vozes falou ao mesmo tempo. Você é mais que uma confeiteira, você é uma guardiã de histórias. Não se esqueça disso. Lembrou uma amiga, e em seu olhar havia um calor que a reconfortava. E assim, caminhando na corda bamba entre compromisso e paixão, Dona Lúcia decidiu que não iria desistir do que acreditava. O desafio estava à porta, mas a verdadeira luta era pela essência daquele evento e por sua própria fé no legado que ela queria deixar. O dia do desafio já não era uma mera competição. Agora, para ela, era uma chance de reescrever não apenas sua história, mas a de todos que queriam um gosto do passado em cada garfada. Quando finalmente olhou ao redor, viu que tudo convergia para um mesmo pensamento. Isso vai ser mais do que uma competição. Isso será um renascimento. Mas nas entranhas do seu coração, uma pergunta persistia. Ela conseguiria atravessar essa ponte instável entre o que o empresário desejava e o que ela acreditava? A única certeza era que o dia do evento se aproximava, e com ele, a resposta para esse dilema que poderia mudar tudo. O sol nasceu radiante no dia do evento. Dona Lúcia acordou com uma mistura de nervosismo e expectativa. O aroma do café fresco preenchia a casa, mas, ao contrário de outras manhãs, hoje não era apenas mais um dia comum. Era o dia em que ela levaria seu legado à frente, um dia que prometia ser decisivo. Após um leve desjejum, Lúcia caminhou até a confeitaria, sentindo seu coração pulsar em um ritmo acelerado. Lembro-me de como seu avô costumava dizer, o sabor mais doce está na coragem de ser você mesma. Essa lembrança a envolveu como um abraço, trazendo um conforto intrigante. Ao abrir a porta da confeitaria, um cheiro irresistível de açúcar e manteiga recebeu. Era como se a própria cozinha estivesse vibrando de alegria. As mesas estavam decoradas, cada uma com uma história, uma receita e uma fotografia que representava o passado de cada concorrente. Dona Lúcia sentiu uma onda de emoção ao ver os rostos de várias pessoas que, assim como ela, viviam uma jornada de recordações. Entre risos e conversas animadas, ela viu o empresário, que ainda tinha um olhar crítico, observando tudo como um falcão à espreita. Enquanto cada concorrente preparava suas iguarias, Lúcia começou a ajudar suas amigas, fazendo pequenas modificações nas sobremesas que representavam os sabores da infância. É aqui que as histórias ganham vida, exclamou, enquanto colocava canela na mistura. Entre risos, promessas de lembranças e preparações apressadas, algo magicamente especial começou a se formar. O evento começou a ganhar calor. Confeiteiros e convidados se uniram em uma celebração, em que cada voz era uma peça do grande mosaico que Dona Lúcia sempre sonhou. Em meio à agitação, ela começou a contar a sua própria história, cheia de altos e baixos, temperada com amor e saudade. Meus doces são minhas memórias, disse, com lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. Os olhares se fixaram nela, e, naquele momento, Dona Lúcia percebeu que o empresário assistia, agora sem o olhar crítico, mas atento. Ele começou a fazer anotações rápidas, como se, de alguma forma, aquela conexão emocional começasse a fazer sentido para ele também. Mas, quando o evento finalmente tinha tomado um rumo emocionante, a tensão no ar mudou. Um grupo de jovens com celulares na mão começou a tirar fotos. Lúcia não pode deixar de sentir um frio na barriga. Será que eles estavam realmente interessados nas histórias? Ou estavam mais preocupados em captar o espetáculo? Olha, Dona Lúcia,
Precisamos de mais cores, mais efeitos. Gritou um deles, enquanto gesticulava de maneira exagerada. O pesado olhar do empresário se fez presente novamente, e a dúvida voltou a assombrar Dona Lúcia. Ela estava no caminho certo? O pânico começou a se instalar enquanto lembranças fugazes passaram por sua mente como sombra. E se tudo estivesse errado? Com um suspiro profundo, Dona Lúcia fechou os olhos por um momento. Lembrou-se da força que havia construído e decidiu que não podia deixar que a insegurança dominasse. Quando abriu-os, olhou para suas amigas e viu uma força inabalável refletida nelas. Vamos mostrar a eles que o amor é a verdadeira essência. Assim, com uma energia renovada, Dona Lúcia começou a espalhar suas criações, mesclando cores e sabores, um verdadeiro banquete de emoções. Ao clamar por histórias e vivências, seu resultado começou a brilhar. Nesse momento, a forma mais pura de seu legado tornou-se palpável, e a nutrição emocional que ela sempre desejou estava perto. Mas uma nova onda de expectativa se formou, e uma pergunta emergiu. O que o empresário realmente pensava agora? E, mais importante, o que aconteceria quando chegasse a hora da avaliação final? Uma combinação de ansiedade e esperança envolveu Dona Lúcia enquanto ela se dirigia para o palco principal. A verdadeira luta havia começado e, enquanto o público olhava, a pergunta ecoava em seu coração: eu posso mudar tudo isso? Lúcia subiu ao palco, o som da multidão se dissipando em seus pensamentos enquanto seu coração batia como um tambor. A luz do holofote iluminava seu rosto, e por um breve momento, tudo o que ela ouviu foram os próprios batimentos. O nervosismo era quase palpável, mas ela não estava sozinha. As memórias de sua avó, de sua infância repleta de aromas doces, abraçaram-na como um cobertor quente. Bom dia a todos, começou, sua voz tremendo um pouco no início, mas rapidamente se estabilizando. Hoje estou aqui para compartilhar não apenas receitas, mas histórias que estiveram na minha vida. Ao falar, Dona Lúcia viu o rosto se iluminando. Algumas pessoas sorriam, outras se inclinavam, ansiosas por ouvir. Ela decidiu que cada doce, cada bolo, tinha uma história que merecia ser contada. Lúcia pegou um pedaço de bolo de cenoura, decorado com uma flor comestível, sua especialidade. Este aqui é um tributo ao meu avô, que sempre dizia que a cenoura traz esperança e alegria. Cada mordida nos lembra de semear amor em cada ato. Enquanto contava, os olhares da plateia se tornavam mais intensos. As reações eram de curiosidade, de empatia. O empresário, que antes parecia impassível, agora notava cada palavra, quase como se estivesse a capturar não apenas a receita, mas a essência daquela mulher incrível à sua frente. Mas quando ela olhou para o fundo da sala, viu o grupo de jovens com celulares, distraídos, buscando aquilo mais efêmero que a fama pode proporcionar. A insegurança começou a espreitar novamente. Eles realmente entendiam? Será que suas histórias tocavam seus corações ou eram apenas mais uma apresentação cheia de efeitos? No fundo, o que importa são as histórias, não as selfies em redes sociais, murmurou para si mesma, mergulhando novamente em suas memórias. As tardes na cozinha, a risada da família, os erros e acertos que moldaram quem ela era. Ao falar delas, uma energia nova jorrou dela, como se a conexão com esses momentos moldasse sua presença. Ela começou a fazer mais do que apenas falar. Lúcia convidou a plateia a sentir os aromas, a tocar as texturas, a se perder na explosão de sabores. Vocês querem experimentar? Perguntou com um sorriso contagioso. Imediatamente, ela começou a distribuir pequenas porções de suas criações. Cada garfada era uma experiência viva, cada olhar de apreciação um passe para um novo mundo. E enquanto as pessoas experimentavam e sorriam, algo mágico começou a acontecer. A atmosfera do evento se transformou, os jovens se viraram para a tela das suas câmeras e focaram na experiência, no brilho nos olhos das pessoas ao redor. Foi nesse instante que o empresário levantou a mão, interrompendo o fluxo de alegria. Lúcia, você não está apenas fazendo doces. Você está construindo um legado que transcende a culinária. Há algo maior aqui. O silêncio caiu sobre a sala. A voz dele tinha um peso diferente. Várias bocas se abriram para falar, mas a emoção contida no ar fez todos hesitarem. Dona Lúcia sentiu um frio na barriga. A afirmação dele poderia significar uma oportunidade ou um novo caminho a seguir. Mas algo dentro dela respondeu à declaração. Ela estava pronta para o que viesse, mas o que realmente importava? No auge da tensão, o público aguardava ansiosamente. E agora, o que isso significa para nós? Pensou enquanto seu olhar se fixava em cada rosto. A respiração coletiva se tornou profunda.
O que estava por vir? Ela estava prestes a descobrir que tudo o que construir em sua vida estava prestes a se conectar de uma forma inesperada. A atmosfera no evento se tornava eletricidade pura. Os sorrisos nos rostos da plateia falavam de uma transformação já em curso. Dona Lúcia percebia que ali, entre memórias e doce, ela tinha criado mais do que um evento, tinha construído uma ponte entre o passado e o futuro de sua família, de sua comunidade. O empresário, com um tom mais suave, continuou: estou pensando que o que você fez aqui é incrível. E não é só uma competição. É uma experiência que deve ser compartilhada ainda mais amplamente. Ele estava quebrando o gelo que antes os separava. Dona Lúcia respirou fundo. As palavras dele estavam repletas de um reconhecimento que ela tanto almejava. Se isso for verdade, podemos trabalhar juntos para preservar o que realmente importa, a história de cada um que cozinha. E você pode me ajudar com isso. O empresário balançou a cabeça, como se começasse a ver o valor em suas palavras. Ele levantou a mão, pedindo silêncio, mas agora a multidão rompia em aplausos antes mesmo de um novo desafio ser lançado. É isso, vamos fazer algo grandioso. Um evento anual que celebre as tradições e histórias através da comida. O legado de Dona Lúcia será o primeiro de muitos. Dona Lúcia sentiu o coração pulsar com a ideia. A princípio, uma sementinha dentro dela, agora florescendo. Não era apenas uma competição, era uma celebração da vida. Se isso for certo, nós teremos receitas que falam de amor, de juntos e de família, e sempre que olharmos para essa mesa, veremos não só os doces, mas a história que os acompanha. Os aplausos retumbaram na praça, e Dona Lúcia sabia que seu espaço estava garantido. Era um momento de conexão, de redenção. Ela estava pronta para se abrir a novas possibilidades, ainda que isso significasse correr riscos. Com essa nova perspectiva, Dona Lúcia começou a pensar nos jovens, no futuro da confeitaria e no impacto que poderia ter. Desculpem, jovens. Eu espero que vocês compreendam que o doce é uma parte da nossa tradição, mas a verdadeira doçura vem da conexão com quem amamos. Precisamos juntos construir um legado que faça sentido, um que reverbera no tempo. Os olhos deles brilhavam. As selfies e likes estão longe do que realmente queriam. Era um chamado para que se unissem e vissem a beleza nas histórias, a profundidade em cada mordida. A magia da tradição nunca se apagaria se eles se dissessem presentes também. O evento, que inicialmente parecia ser uma simples competição, tornou-se um catalisador de mudança. Dona Lúcia viu seu sonho ganhar vida, e sentiu que muitos passos ainda estavam por vir. Ela olhou para sua família na primeira fila, bebendo suas lágrimas de felicidade e sorrisos radiantes. A comunidade tinha se tornado uma só. A praça estava cheia de emoções contagiantes. E com um brilho no olhar, Dona Lúcia fez o melhor que sabia fazer, armada com amor e receitas que eternizariam essa noite mágica. A primeira edição do evento foi um sucesso estrondoso. As histórias de todos os participantes se entrelaçaram com as suas. E a cada ano seguinte, mais e mais pessoas se juntavam à celebração. O legado de Dona Lúcia se transformou em algo que ecoava além de sua confeitaria, ultrapassando fronteiras e unindo pessoas por meio de sabores e memórias. No final da noite, enquanto todos brindavam à tradição e ao amor, Dona Lúcia sabia que o futuro estava nas mãos da nova geração. E ela estaria ali, sempre à beira, pronta para guiar, inspirar e, acima de tudo, acreditar que a verdadeira doçura da vida reside nas histórias que podemos contar e compartilhar. Dona Lúcia sorriu radiante, sentindo seu coração em paz. Com lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto, ela ecoou em seu pensamento: a perseverança transforma o impossível em possível. E ela conseguiu. Com seus doces e com seu legado, ela eternizou o amor que nunca se apagaria. Então, se você é uma fã de histórias que tocam o coração, é hora de agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa história chegar a mais pessoas que precisam ouvir. Comente suas reações e teorias sobre o final, queremos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Apoie o canal. Você precisa se inscrever agora e ser parte dessa jornada emocionante.